Fala pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Eu tenho uma novidade aqui, que a gente vai começar na IPPTV um novo programa chamado Conhecendo as Escrituras. Eu tenho certeza que esse programa vai abençoar muito a sua vida, de uma forma um pouco diferente, talvez um pouco engraçada, talvez um pouco difícil, mas com certeza eu acredito que vocês vão gostar. Esse programa, ele se consiste em 5 perguntas que nós vamos fazer sobre as Escrituras. E assim, a gente vai dar um tempo para vocês responderem. Só que depois disso, eu vou pedir uma ajuda dos universitários, que a gente tem uma equipe muito boa de universitário. E eles vão ajudar a gente a responder essas perguntas e depois a gente mostra a resposta. A ideia é que todo mundo participe, comente aí no chat tudo que você achar legal, tudo que você souber. Não fique com medo de errar. Pessoal, vamos lá para a nossa primeira pergunta. Em qual dia da criação Deus formou o homem? Resposta 1, no 4º dia. Resposta 2, no 5º dia. Ou resposta 3, no 6º dia? E aí, você sabe responder? Sabe me dizer quando que Deus criou o homem? Se foi no 4º, no 5º ou no 6º dia? E quando que Deus criou o sol, a lua, as estrelas? Você sabe me dizer? Vamos lá, eu vou dar um tempo para vocês pensarem. Talvez, eu acredito que vai ser fácil, né? Vai ser fácil. Só que, não pode pesquisar no Google. Esse é um diferencial nosso. Você não pode pesquisar no Google. Só, se quiser, abra sua Bíblia e vamos lá. E aí, deu tempo para pensar? Vocês conseguiram achar essa resposta? Será que tá certo? Será que tá errado? Me diz aí, diga no chat. Não fique acanhado, não fique com medo de errar. Bom, a nossa resposta, eu vou pedir pro produtor colocar agora na tela. Resposta 1, resposta 3, no 6º dia. Deus criou o homem no 6º dia. Agora eu vou pedir para os nossos universitários nos ajudarem, nos explicarem um pouquinho mais sobre essa passagem. Encontramos o relato da criação no livro de Gênesis, no capítulo 1. No primeiro dia, Deus fala, haja luz e houve luz. Nesse mesmo dia, ele separa a luz das trevas. Isso a gente vê no versículo 1 ao versículo 5. No segundo dia, Deus cria o céu. Dessa forma, ele cria a atmosfera terrestre. O céu serviu para separar a água em estado líquido sobre a superfície da terra da água em estado sólido. Versículo 6 ao versículo 8. Em seu terceiro dia de criação, Deus cria a terra seca. Ele ordena as águas sobre a superfície da terra que se ajuntassem em apenas um lugar, e dessa forma apareceu a terra seca. Neste mesmo dia, Deus cobriu a terra de vegetação de todas as espécies capazes de reproduzir. Vemos esse relato no versículo 9 ao versículo 13. No 4º dia, Deus criou os corpos celestes. Essa criação marca a passagem do tempo, dias, meses e anos. Ele também enche os céus de estrelas. Cria uma estrela maior, que chama de Sol, e cria também a Lua. Versos 14 ao versos 19. Em seu 5º dia de criação, Deus cria os animais aquáticos e também os animais que voam. Deus os abençoou e diz para que todos sejam fecundos e multipliquem-se. Ao final da criação nesse dia, viu Deus que isso era bom. Em seu último dia de criação, Deus cria os animais terrestres, animais domésticos, répteis e também os animais selváticos. Nesse mesmo dia, Deus cria o homem, sendo o homem a última criação de Deus. A resposta certa é o número 3, e no 7º dia ele descansou. Bom, essa segunda pergunta talvez seja um pouco mais difícil. Quando a gente fala de nomes na Bíblia, realmente fica complicado. Aliás, tem tantos, né? Bom, eu vou começar lendo aqui. Qual o nome da serva que engravidou de Abraão? Resposta 1, a Ana. Resposta 2, a Erga. Resposta 3, Agar. Bom, essa é com vocês. Qual nome soa um pouco mais familiar? Ou será que você lembra da passagem? Vocês pensaram? Tudo tranquilo? Essa é fácil ainda, né? Olha, eu vou dizer pra vocês que a gente ainda não chegou na mais difícil. Então, eu espero que vocês
tenho tido bastante facilidade para responder essa pergunta. A nossa resposta certa é a resposta 3, Agar. Essa pergunta era bem difícil, eu sei. Mas agora eu vou pedir um pouco da nossa ajuda dos universitários para nos ajudar a explicar um pouco mais sobre essa outra passagem. A resposta para descobrir qual é o nome da serva que engravidou de Abraão está em Gênesis, no capítulo 16, a partir do versículo 15. Versículo 15 e 16, onde é narrado o nascimento de Ismael. O texto diz assim: Agar deu à luz a um filho a Abraão, e Abraão a seu filho, que lhe dera Agar, chamou-lhe Ismael. Era Abraão de 86 anos, quando Agar lhe deu à luz Ismael. Então, se você respondeu o número 3, você respondeu corretamente. Agar era o nome da serva que engravidou de Abraão. Pessoal, essa outra pergunta aqui, ela é uma pergunta que é muito longa, vai treinar um pouco da minha leitura, muitos nomes aqui para ler para vocês, mas ela é muito legal. Eu aposto que se você já fez escola dominical, principalmente quando você era mais jovem, era criança, com certeza você aprendeu isso na sua escola dominical. Isso é muito interessante. Quais são os nomes dos 12 apóstolos escolhidos por Jesus? Será que é a letra 1? Pedro, André, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, Simão, Zelote, Judas e Judas Iscariotes? Será que é a resposta 2? Marcos, Pedro, André, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, Simão, Zelote e Judas Iscariotes? Ou será que é a letra, o número 3? Marcos, Pedro, Lucas, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, Simão, Zelote e Judas Iscariotes. Bom, eu vou dar um tempo para vocês lerem, que com certeza, só com a minha voz, vocês não vão lembrar. Mas eu acho que essa, uma boa parte da galera vai acertar. Essa é uma pergunta que a gente lê bastante, a gente ouve falar muito desses nomes na Bíblia. Vamos lá, pessoal! Para. Vocês já pensaram? Vocês já escreveram aqui no chat? Eu não vou dar a resposta enquanto vocês não escreverem. Eu sei, talvez você erre, mas boa parte dessas perguntas aqui eu também erraria. Então, vamos lá, galera. Coloque aí a sua resposta no chat. Escreva aí pra gente a sua opinião. O que você acha? O chat fica aqui? Acho que vai ficar aqui ou aqui. Eu acho que é aqui. Vamos lá. Coloque sua resposta aqui no chat pra gente. A gente quer saber a sua opinião. Sua opinião não. Não tem opinião nessa questão. O que você acha, se é o número 1, 2 ou 3. Bom, a nossa resposta exata é o número 1. Se você colocou aqui no nosso chat o número 1, você acertou. Se você não colocou no chat, você não acertou. Porque a gente precisa que você coloque aqui no chat pra gente saber se você acertou ou se você errou. Beleza, pessoal? O nome apóstolo significa enviado, alguém revestido de autoridade e nomeado por Jesus e não por si mesmo. No Novo Testamento nós encontramos 4 listas que nomeiam os 12 apóstolos e um deles está em Lucas 6, do versículo 12 ao versículo 16. Nós veremos que essa escolha não foi feita de qualquer maneira, ela foi alvo de oração. Jesus buscou a direção do Pai. Vamos ler o texto. Lucas 6, do 12 ao 16, diz assim: Naqueles dias, retirou-se para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. E, quando amanheceu, chamou a si os seus 12 discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu também o nome de apóstolos. Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, e André, seu irmão, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que se tornou o traidor. Então, se você escolheu o número 1, você acertou o nome dos 12 apóstolos. Voltamos, pessoal, e a nossa próxima pergunta, ela é muito interessante. Ela tem um grau de dificuldade, na minha opinião.
um pouco mais difícil, mas eu acho que vocês vão gostar. Quem pôs as mãos sobre Paulo para que as escamas caíssem? Será que foi o número 1, Barnabé? Número 2, Filipe ou Ananias? Talvez você saiba, talvez você não saiba, mas eu vou dar um tempo para você pensar, lembrando, isso aqui é primordial para você saber. Você não pode pesquisar no Google, o Google não pode te dar essa resposta. Se você quiser, você pode abrir a sua Bíblia e tentar achar essa resposta. Talvez você saiba a referência, talvez você não saiba, mas eu tentei com a produção e eles não deixam eu dar nenhuma dica para vocês. Então, infelizmente, essa vai ficar só com vocês. Voltamos. E aí, deu tempo de pesquisar? Você achou? Eu sei que o nosso tempo é curto para achar talvez uma pergunta como essa, mas é isso que a gente tem para hoje. Então, pessoal, responda pra gente aqui no chat. Qual opinião? Não tem opinião. Lembrando, não temos opinião. Eu tenho que parar de falar opinião, gente. Tenho que parar. Lembrando, o que vocês acham que é? Se é o número 1, 2 ou 3? A nossa resposta exata, ela está no número 3. Se você colocou o número 3, os meus parabéns, você acertou mais essa questão. Vamos pedir agora o auxílio dos nossos universitários para nos ajudar a explicar um pouco mais dessa passagem. O texto de Atos nos traz o relato de uma bela história que é a conversão de Saulo. Naquele contexto, Ananias compreendia que o próprio Jesus o havia enviado para ir ao encontro de Paulo. Vejamos o texto de Atos, capítulo 9, versículo 17, que diz assim: Então Ananias foi e, entrando em casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a visão e fiques cheio do Espírito Santo. O texto continua dizendo que depois de Paulo ter recobrado sua visão, ele foi batizado. Portanto, se a sua resposta foi o número 3, Ananias, você acertou quem pôs as mãos sobre Paulo para que as escamas caíssem. Vamos para a nossa quinta pergunta. Pessoal, eu acredito que vocês estão indo bem. Eu estou lendo aqui os comentários e eu estou vendo que muitos de vocês estão de parabéns. E assim, o nosso intuito aqui, como eu já falei, é incentivar a gente estudar um pouco mais a palavra de Deus e com certeza ser muito abençoado com isso. Vamos para a nossa quinta pergunta, que é: quantos anos viveu Noé? Será que é o número 1? 950 anos? Será que é a resposta número 2? 500 anos? Ou a resposta número 3? 803 anos? Pessoal, estamos de volta. Infelizmente, é a última pergunta, mas a nossa resposta certa é a resposta número 1. Noé viveu 950 anos. Já pensou? Você aguentaria? Talvez sim, talvez não. Vamos perguntar para os nossos universitários. Deus separou Noé para uma grande missão. A terra estava corrompida e cheia de violência. Deus decidira fazer desaparecer o homem e os animais que havia criado. Noé, por sua vez, era justo e íntegro e andava com Deus. Noé teve 3 filhos chamados Sem, Cã e Jafé. Deus estabelece uma aliança com Noé a fim de salvá-lo juntamente com toda a sua família, assim como um casal de cada espécie de animal. Ao final do período do dilúvio, Deus, para selar sua aliança com Noé, fez aparecer o arco-íris e prometeu não mais lançar dilúvio sobre a terra, pois o coração do homem é mau desde sua meninice. Apesar de se aproximar da idade de seu avô, Matusalém, que viveu 969 anos, Noé viveu 950 anos, como relata em Gênesis 9:29. Logo, a resposta correta é o número 1. Voltando mais uma vez, vocês acharam que vocês iam se livrar de mim, só que eu dei uma conversada aqui com a produção e o pessoal aqui
deixou eu fazer mais uma pergunta bônus para vocês. Essa aqui é muito interessante, é muito legal, ensina muito a gente essa passagem bíblica. Então, se você ainda não leu, eu gostaria de recomendar para vocês. Vocês vão gostar bastante. Vamos lá! Quantas moedas a viúva pobre ofertou? Ela ofertou uma moeda, ela ofertou 2 moedas ou ela ofertou 3 moedas? E aí, vocês sabem essa? Vocês sabem me dizer quantas moedas a viúva ofertou? Eu vou deixar essa com vocês. Lembre-se de pesquisar apenas na Bíblia. Vamos lá! Voltamos. Agora, infelizmente, é a última de verdade. Só que a nossa resposta certa é a resposta de número 2. A viúva pobre, ela ofertou apenas 2 moedas. Então, eu gostaria de chamar os nossos ilustres universitários que vão explicar um pouco mais sobre essa passagem pra gente e o que ela traz de aprendizado para o nosso coração. O exemplo dessa viúva deve fazer nosso coração expressar amor genuíno por Deus em todos os nossos aspectos, inclusive financeiro. Ela mostra uma dedicação total ao Senhor, ao dar tudo o que tinha, diferente dos ricos que davam do que sobrava. O próprio Jesus a usa como exemplo aos discípulos, dizendo que sua ação demonstrou mais fé do que a dos demais ofertantes, pois ela deu todo o seu sustento. Ela tinha em sua posse 2 moedas e as ofertou no gasofilácio. Logo, a resposta correta é a número 2. Muito obrigado, pessoal. Eu quero agradecer de verdade para todo mundo que está assistindo a gente, para todo mundo que participou, que escreveu a sua resposta no chat. A gente fica muito feliz em receber a mensagem de vocês, em saber que vocês estão estudando a palavra. Eu sei que eu peguei vocês desprevenidos e tal, é nosso primeiro programa, mas comenta aqui pra gente quantas respostas você acertou, quantas respostas você conseguiu pesquisar, achar ali nesse pouco tempo, apenas na Bíblia. Me diga aí, quantas respostas você acertou, quantas você errou e vê se estuda um pouco mais da Escritura para a próxima semana, porque próxima semana vai ter mais. É isso, fique com Deus, tchau, tchau.